Salve, salve, jovens! Aqui quem fala é Lucas Moreno, estamos começando mais um no Front da História. E vocês sabem que eu nunca tô sozinho nessa, né? Tô com os caras aí também, Gleison, com o Tchê. Dá um salve aí, galera. Salve, galera! Salve, Estamos galera. aqui mais um no Front da História. E hoje eu não vou antecipar o assunto, porque o nosso comandante e capitão aí já nos deu uma advertência Comandante, a respeito capitão, dessa questão. tio, brother, camarada. É isso aí, é isso aí. Vamos lá. Salve, caros ouvintes. Aqui quem fala é Gleison Beranger, professor de História, estudante de Psicanálise. E como já cantava o Muqueca de Rato, visual é tudo, atitude não é nada. Ó, ele é. Cada dia cada episódio É, uma ó, frase ó. de impacto. Claro, mano. Que é E eu Tá. me concentrei tanto, síntese da parada. concentrei tanto em sacanear o Luquinha que eu esqueci de me apresentar. Eu sou Marco Aurélio, Sorocaba, São Paulo, professor de História na rede pública. É nóis. Teve uma voz que falou assim, né? Beleza. Como que eu poderia fazer? Se a gente fosse copiar o Nerdcast, eu falaria assim: eu quero ver vocês me convencerem hoje, né? Eu vou falar essa aberturinha. Por que que eu ia falar isso? Porque a gente vai falar um pouco de filosofia, né? Apesar de não o tema principal não ser uma escola, né? Uma corrente filosófica. Sim. Mas a gente vai falar dos sofistas, gente. O que são, o que comem, onde vivem, né? E vamos trocar uma ideia básica aí sobre esse movimento aí, podemos dizer assim, né? Quase uma profissão, né? É uma prática, né, cara? A gente pode encarar os sofistas como, principalmente o sofisma, como uma prática. Mas principalmente essa arte da gambiarra argumentativa. Cara, então a gente tava conversando aqui antes da pauta, a gente tava comentando que em linguagem jovial que atinge a juventude é o famoso meter o louco. Vamos trocar uma ideia sobre o meter o louco, né? A arte de meter o louco. E também tem o termo, o barbarismo da língua inglesa, né? O famoso embromation também. Boa. Gente, pra quem não tá ligado que a gente tá comentando, quando você vai falar de filosofia, a primeira coisa que você falou de filosofia, acho que todo mundo lembra, né? Grécia. Porra, apareceu Grécia na minha cabeça, já sei o que é. Só que nem sempre a filosofia é os caras sentados numa pedra com o punho no queixo, assim, e os caras pensando, né? Ser ou não ser? Eis a questão. Não é só isso, né? Inicialmente, a filosofia, ela trabalhava diversos olhares sobre o universo em si, né? Tanto que tinha lá os filósofos da natureza, né? Que é os Pré-socráticos, né? Que tipo Demócrito. tá preocupado em saber o que é o mundo aí, né? Porque, porra, né? Alguém tinha que se questionar, né? Você aparece na Terra, né? Você olha pra cima, tem umas luzes piscando, tem hora que passa o sol ali. E, cara, da onde você veio, da onde você vem, né? Ainda não tinha essas crises existenciais, mas você olhava querendo entender o redor, né? A natureza ao seu redor. E depois... Principalmente, Pode falar. né? Principalmente para romper com aquele pensamento da mitologia, né? Da explicação através dos deuses. Isso, Acho que é uma primeira tentativa do ser humano de pra quem explicar de outra maneira a realidade, né? pra quem Através dos elementos da natureza. Hein? Pra quem já nos ouviu, né? A gente teve um episódio que a gente falou de mitologia, que veio o Johnny trocar ideia com nós também. Dá uma olhada lá, dá uma ouvida lá, né? Nesse Nossa episódio. primeira temporada. Na verdade é uma temporada só, né? Foi uns 4 episódios de teste lá, a gente tentou dividir em temporada, mas fica mais lúcido do jeito que tá, né? Cara, então dá uma olhada lá no episódio, dá uma ouvida lá, que a gente falou um pouco de mitologia, né? E até onde a mitologia ela sanava as dúvidas humanas até uma parte. Depois, né, as coisas começaram a ser muito mais questionáveis, e aí que entra a filosofia.
Então temos esses caras aí que são os filósofos da natureza, os pré-socráticos. Depois veio Kant. E aí nós temos a figura dos famosos sofistas. Antes de falar um pouco sobre os sofistas, eu queria falar um pouco sobre a Grécia e sobre a polis. Eu permito. Então, obrigado. Deus abençoe. E aí, a polis, ela tinha suas estruturas de organização. Vou falar do caso mais clássico, que é Atenas. E você tinha um espaço de discussão entre os cidadãos, que era a famosa ágora, né? E nesse espaço de discussão, colocar a sua posição e expressar as suas ideias era fundamental, porque houve um salto de qualidade no sentido civilizatório quando se organiza os rumos da cidade a partir do debate e não mais da porrada. Então, falar bem se torna uma necessidade para a vida plena do cidadão, para o exercício, inclusive, da política, né, que era cuidar da polis, né, se preocupar com a polis, pensar no coletivo. A essência da democracia, né? A essência da democracia, exatamente. Então, nesse sentido, surge a necessidade de falar bem. E aí você tem a figura dos sofistas, que eram os mestres da retórica, aqueles que ensinavam a arte da oratória, a arte da retórica, né? Falar bem e defender as suas ideias em público, no espaço público. Vale a pena colocar aqui, pessoal, que principalmente a intenção do desenvolvimento dessa arte da oratória, do discurso, ela tinha um objetivo claro, que era a manipulação do voto desses cidadãos, né? E principalmente a intenção da perpetuação de alguns interesses ali dentro da polis grega, né? Um cabresto grego, né? Nem existe mais hoje em dia essas coisas, né? Não. Imagina. E aí, esses sofistas, eles tinham um pressuposto de que justamente a verdade era inalcançável. Você não vai alcançar a verdade absoluta, né? Então, uma vez que não há possibilidade de se atingir uma verdade absoluta, tudo é uma questão de ponto de vista, tudo é questão de opinião, né? A famosa doxa, que é o seu ponto de vista, a sua opinião. E então, o que torna-se centro, né, e o mais importante é você saber defender as suas opiniões, seus pontos de vista. E então esses sofistas, eles vão se dedicar a isso. Aí, quem eram eles, né? Vou citar alguns nomes aqui. Você tem o mais bem-sucedido sofista, que era o Protágoras, o Górgias, Trasímago e Hípias. O Górgias que foi quem convenceu a galera que a guerra de Troia era culpa da Helena lá? Exato. Muito louco, né? Dá pra falar um pouco dessa história, né? É assim, gente, a Grécia tava passando por um processo... Não é que tava passando por um processo de unificação. Tinha um rei lá, que era o... Puta, esqueci o nome do cara, me ajudem aí. Se for o da história de Troia, era o Menelau, né? Mas não, do grego. Ai, cara... Agamenon? Isso, o rei Agamenon tava querendo unificar a Grécia. Isso. E aí, ele queria uma justificativa para atacar a Troia, porque Troia era um dos principais rotas comerciais ali, né, pra Grécia, né? Então era um ponto estratégico. Aí o motivo, né, a justificativa foi a talaricagem lá, né, que a Helena fugiu com os caras de Troia lá, né? Fugiu com Paris, o príncipe Paris, né? E aí ele falou, por causa da minha mulher, então eu vou lá e destruir a sua cidade. Era Menelau. O quê? Mas o Menelau é o rei de Troia, o Menelau, né? o Menelau, na verdade, o Menelau, ele era o esposo de Helena e ele era rei de Esparta, um dos reis de Esparta. Né? É isso mesmo. E o Agamenon é o irmão dele. Isso. E ele estava tentando uma hegemonia ali sobre as outras cidades-estados. Exato, o irmão dele, que é o Agamenon, que estava tentando unificar a Grécia, né? O Menelau era, tipo, parceiro do cara lá. Era irmão, a gente tá lembrando as coisas aqui, olha que legal, né? A gente ainda lembra dela. Detalhezinhos, né? Então, e aí esse Górgias aí, cara, ele convenceu todo mundo na época, gente, que a culpa da guerra era por causa da Helena, cara.
E depois ele conseguiu convencer a mesma galera que não era por causa dela também. Ou seja, meteu louco só por esporte, cara. E assim, os sofistas, que eu vejo que quando se ensina filosofia, de certa forma, trata-se os sofistas com um certo desprezo, né? Como se eles fossem uns mané. Não, os caras não eram os manés. Os caras, eles eram figuras influentes. Justamente por serem figuras influentes, é que foram alvos das críticas mordazes de Platão, por exemplo, não é? E aparecem como principal vítimas dos debates com Sócrates, né? Uhum. Porque os caras eram contratados pra argumentar sobre alguma coisa, né? Pra formar o discurso também, treinar o cara pra fazer isso. E Vocês conhecem alguém que faz isso? Não faço que ideia. Cobra caro pra argumentar e defender argumentos aí? Olha, eu vi que estão vendendo uns cursos na internet aí, porque diz que ensina como que se argumenta bem, né? Então, aí... Você deposita numa conta na Virgínia, é por aí. O cara fumar charuto que ele fuma. É tanta coisa, é charuto, cachimbo, cigarro, o cara... Óbvio. O cara é garoto propaganda da Philip Morris. Nossa senhora. Senhor. Cara, e aí os sufistas, então, eles recebiam grana, assim, eles cobravam pra ensinar a galera a ter uma boa retórica e também pra defender posicionamentos e tal. E eles faziam isso e mudavam. De vez em quando, por exemplo, o cara tava lá falando, defendendo um posicionamento X, e depois ele pode estar defendendo o pensamento contrário a X, e pra ele está certo, né? Tem até uma série muito legal que tem no Netflix, inclusive. Eu nunca sei se é no Netflix ou na Netflix. Como que vocês falam? Locadora Vermelha. Acho então, que não é Next Netflix. Next Netflix. Não tem gênero, tia. Não tem gênero. Nossa, não, eu não vou fazer isso. E aí é uma série de um professor de filosofia, você já deve ter visto também, chama Merli. Muito boa, por sinal. Aí tem um dos episódios que ele convence os alunos dele que uma campanha de solidariedade que a escola tá fazendo é um absurdo e que tá errado, e ele convence todo mundo, não, né, a gente vai boicotar a campanha, ninguém vai doar nada, e é isso. Aí depois ele vai lá e começa a tentar convencer a galera do contrário, justamente porque ele estava tentando mostrar quem eram os sofistas. Exatamente. Tirando um pouco desse aspecto negativo do sofista, a gente pode fazer um paralelo com a psicanálise, cara. Né? Existiam questões aí que tanto sofistas quanto o próprio Freud acabavam observando no indivíduo. Principalmente porque os sofistas eles observavam essa relação do homem à natureza. Então eles entendiam que existem questões dadas pela natureza que não podem ser alteradas e questões que são dadas pela própria cultura na qual o indivíduo está inserido e que podem ser alteradas, né? Nesse sentido, e fazendo uma ponte com o Freud, nós temos, por um lado, os impulsos e as pulsões nos quais o id demanda, principalmente os nossos desejos, né, em detrimento ali e uma relação de conflito com o superego, que seriam essas instâncias introjetadas pela sociedade. Podem ser, né, alteradas. E nesse sentido, cara, essa consciência moral, né, pela cultura, ela acaba sendo vista principalmente como um mecanismo de segurança, criado pela coletividade, pela sociedade, né, para se proteger, para se perpetuar a própria espécie. Então você tem essa relação entre os sofistas e a própria psicanálise, no caso de Freud. Mais além, você vai ter a relação de Lacan, né, que vai elogiar o uso da linguagem, né, vai falar que os sofistas têm um início ali de uma teoria sobre a linguagem. Mesmo eles não sabendo sobre o que eles estavam falando, eles estavam nomeando e trazendo do inconsciente para a consciência. É o Clóvis de Barros lá, aluno tem um dos discursos que o Clóvis usa lá nas entrevistas dele, quando ele fala de felicidade, quando ele era moleque e tava fazendo um seminário de